Queridos alunos do terceiro ano do Colégio Filomena Pereira Rodrigues, boa noite. Um abraço também para os meninos do Ramalho. Beijo para vocês. Vamos voltar com os nossos conteúdos de biologia. Para isso, vamos fazer uma recapitulação do que a gente já viu até agora. Primeiro, começamos estudando evolução. A gente chegou a estudar isso ainda em sala de aula. O que eu preciso que vocês relembrem, que o conceito de evolução nem sempre está relacionado com melhora ou melhoria de alguma coisa. É mais coerente a gente relacionar o termo evolução com transformação. Depois disso, a gente focou na parte da evolução da espécie humana. Quando a gente estudou a evolução da espécie humana, a gente observou o seguinte, que com o passar dos anos, muitos anos, à medida que a espécie humana ela foi adquirindo novas habilidades, ou então quando elas foram inseridas no contexto histórico, social e territorial, isso ficou como marco na história e foi dando origem aos diversos segmentos da evolução. Só para a gente lembrar aqui uns termos. Lembra aí que vocês fizeram uma pesquisa sobre o conceito e as características dos australopitecos, do homem de Neandertal, do Homo habilis e do Homo sapiens, que ela é a espécie que nós estamos hoje, é Homo sapiens sapiens. Depois disso, eu comecei a falar com vocês um assunto que ele é um assunto paralelo, que foi sobre bioética. A gente começou a ver os preceitos da bioética e passei um videozinho para vocês. A bioética, ela foi necessária, ela está sendo necessária a sua inserção, porque quando a gente fala de ciência e espécie humana, é preciso que exista um parâmetro de legalidade, um parâmetro de coerência, para, digamos assim, reger todas as ações, porque nem tudo na biologia, nem tudo que é fruto da ciência pode ser aplicado assim na espécie humana sem nenhum escrúpulo. Então, por isso que a bioética surge, para atender essa demanda, essa necessidade de dizer o que é sensato, o que não é, o que é legal, o que é ilegal, ok? Então, eu pedi para vocês pesquisarem quais são os subtemas que estão inseridos no conteúdo de bioética. Algumas pessoas me deram retorno, outras não. Senti falta principalmente do pessoal do terceiro ano noturno. Não sei por que vocês não estão enviando as atividades. Recebi só de 2 ou 3 pessoas. Mas eu quero aqui ressaltar que a atividade vai contar ponto, tá? Lembra que quando eu dividi lá toda a pontuação do primeiro trimestre, que tem lá os pontos de atividades e de trabalhos em grupo, vão ser contados nessas atividades que a gente está fazendo remotamente, tá? Então, por favor, não deixe para fazer tudo de última hora, porque senão não dá tempo. Mas voltando ao nosso conteúdo, a gente está falando sobre bioética. Na atividade, eu queria que vocês ressaltassem 4 pontos principais. Porque lá no vídeo falava de uns, mas não falavam de outros. E esses outros que não eram citados, eu queria que vocês pesquisassem e colocassem no caderno. Quem não conseguiu achar na internet, era só ir lá no livro, no capítulo que fala de genética aplicada à biotecnologia, que tem lá os subtópicos lá no capítulo. Era só ler, fazer um resumo, dizer o que vocês entenderam e a atividade já está concluída. Os temas eram alimentos transgênicos ou organismos geneticamente modificados, terapia com célula-tronco, clonagem e projeto genoma. Então, vou falar aqui rapidamente de cada um deles. Os alimentos transgênicos. A justificativa de se trabalhar, de pesquisar e desenvolver alimentos transgênicos é porque quando você tem um controle da produção e da criação, fica mais fácil você produzir em larga escala. Então, a maior justificativa para que pudesse cultivar os alimentos transgênicos era acabar com a fome no mundo. Só que, lógico, isso gerou muita polêmica e isso também é um conteúdo que ele é embasado na bioética. Por quê?
No que consiste um alimento transgênico? Um alimento, ele recebe, né, uma planta ou então um animalzinho, ele recebe um gene de um outro ser vivo diferente da sua espécie e isso vai ajudar a aumentar a produtividade. Exemplo, o alimento que é fruto da transgenia no Brasil, que é produzido em maior escala, é o milho e a soja. Então, o que é que fez no milho? O milho pegou um genezinho lá de uma bactéria, colocou lá no DNA do milho e a partir daí conseguiu produzir um milho que era mais resistente a pragas, a geadas. E isso faz com que a produção fique mais segura, consiga produzir em maior escala. Mas qual é a desvantagem disso? Uma plantinha de milho lá no milharal, ou então na plantação de soja, uma planta é clone da outra. Isso significa o quê? Se uma planta tiver um defeito genético, todas essas outras plantas, todos os outros pés, vão apresentar esse mesmo defeito genético, essa mesma falha. E se a plantação for acometida por uma praga, toda a plantação, todos os pés de milho vão sofrer os mesmos danos, porque eles não vão possuir uma variabilidade no DNA, não vão possuir uma variabilidade na sua composição e isso vai causar sérios danos. Por exemplo, nós seres humanos, nós não somos geneticamente iguais em tudo. Existem pessoas que são maiores, outras menores, peles claras, peles escuras, e isso ajuda na variabilidade genética. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí da Covid-19. Existem pessoas que são mais suscetíveis a ter grandes complicações por causa do coronavírus do que outras. Imagine se fossem todos iguais. Se fossem todos iguais, idênticos, um clone do outro, aquele problema que a gente poderia, que um apresente no pulmão, todos os outros vão apresentar. Aí, na hora do contato com o coronavírus, vão todos apresentar grande estado de gravidade. Então, quem é contra aos alimentos transgênicos, mesmo que a justificativa deles existirem seja para acabar com a fome no mundo, eles defendem que isso é muito arriscado, porque assim como pode aumentar a produtividade, qualquer coisa que der errado vai dar errado em toda a produção. Então, acaba sendo muito arriscado. Sem falar que existem estudos, estão se desenvolvendo estudos para defender de que esses organismos que são geneticamente modificados, por ele não ser naturais, eles podem causar danos à saúde de quem os consome. Então, sempre vai ter essa imparcialidade. E a bioética, ela existe para dizer o que é certo, o que é errado, né? Para ajudar aí nessa conduta. Outro assunto, terapias com células-tronco, que são terapias algum tipo de tratamento para doenças crônicas. Exemplo, leucemia ou essas doenças, essas escleroses. Então, retira-se um grupo de células chamadas células-tronco, que é como se fosse reiniciar o sistema imunológico da pessoa. Então, da mesma forma, existem pessoas, pesquisadores, que são contra essa terapia e existem outros que defendem por ser a melhor forma de tratar doenças que ainda não existe nenhuma medicação, ou então que a medicação não fez efeito. Então, mais uma vez, a bioética existe para fundamentar e para equilibrar essa discussão. Outro exemplo, clonagem. E aí? É legal, é correto fazer clones de animais ou de plantas ou de seres humanos? Também a bioética vai entrar nessa discussão. E o projeto Genoma foi um marco na história da humanidade porque conseguiu codificar todos os genes que existem nas nossas células. E isso ajuda e está ajudando ainda a explicar como que determinadas doenças se desenvolvem, ou então por que pessoas de uma determinada região são mais suscetíveis a algumas doenças do que outras, por que existem mais doenças que acometem negros, por que existem mais doenças que acometem brancos. Então, o projeto Genoma veio para elucidar várias dessas questões e foi um marco, é comemorado até hoje
uma bênção na biologia, certo? Queria que vocês ressaltassem esses 4 pontos aí. Aí lá no vídeo tá falando sobre eugenia, muito interessante também, e eutanásia, né? Até onde a pessoa é dona da própria vida, até onde ela pode decidir se ela quer viver ou se ela quer morrer. Também muito interessante. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um link entre esses 2 assuntos que a gente já começou a estudar, que é a evolução da espécie humana e a bioética, essas questões polêmicas que envolvem biologia, biotecnologia e genética. Vou ler aqui uns apontamentos e depois vou explicar como que vai ser a nossa atividade. Já estudamos sobre a evolução da espécie humana e como se deu o processo ao longo de milhares de anos. E foram milhares de anos, segundo os teóricos que estudam isso, certo? Aí, como eu já tinha falado anteriormente, cada nova habilidade adquirida ou processo de formação social territorial era considerado um marco na evolução da espécie humana. E isso, a partir desse marco, os indivíduos que viviam naquela época começaram a adquirir novas características, que deu a origem ao que hoje nós conhecemos e que vocês pesquisaram aí, conhecido como o nome de Australopithecus, Homem de Neandertal, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, que é a espécie que a gente está inserido, né? Nós, desta época. Aí eu faço uma pergunta, que é a seguinte: será que a evolução do homem parou nessa fase? Tipo, Homo sapiens sapiens, que somos nós. Será que é até aqui que vai a evolução? O que vai acontecer depois disso? Qual é o marco que vai, ou então qual é a habilidade que nós vamos adquirir para dizer que essa espécie de Homo sapiens sapiens vai abrir espaço para uma outra espécie mais evoluída? O que está acontecendo com a gente hoje que pode dar indícios de que isso vai acontecer? Que a partir da gente, a partir de alguma habilidade que a gente vai adquirir, vai surgir uma nova espécie. Em que pé estamos dessa evolução? A partir desses questionamentos, eu quero também agora fazer um questionamento único, que é o ponto de partida para a nossa atividade. É o seguinte: quando a gente associa o assunto de evolução da espécie humana quando a gente associa o assunto de evolução humana com assuntos relacionados à biotecnologia,